Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí prosseguir aqui nesses vídeos nossos que nós estamos estudando radiação de corpo negro para o início dessa disciplina nossa de introdução à física quântica, que eu estou chamando aqui de primórdios da física quântica, que a gente vai estudar os fenômenos iniciais da física quântica. Quem não viu o vídeo da parte 1, peço que veja o vídeo, a parte 1 desse vídeo, porque vai ser importante, tá certo? Eu já vou começar aqui com uma revisão do vídeo da parte 1, onde a gente apresentou aqui alguns resultados experimentais sobre a radiação de corpo negro. Na parte 1 a gente discutiu o que seria esse corpo negro, a definição de corpo negro aqui para a física, esse modelo desse objeto, tá certo? E a gente viu aqui os resultados experimentais para esse tipo de radiação. Então, alguns resultados experimentais, esse tipo de gráfico aqui é um resultado experimental importante. O corpo negro aqui ele emite um espectro de radiação para cada temperatura que ele se encontra, que ele é muito característico, tá certo? E se a gente integra essa curva aqui para todas as frequências, a gente obtém esse resultado aqui. A gente obtém a radiância, e a radiância ela é proporcional à temperatura à quarta potência. Mas o que é importante aqui é que a radiância ela é finita. A radiância ela é igual a sigma T4, esse sigma que é a constante Stefan Boltzmann, só que o importante aqui é que a radiância ela é finita, tá certo? Ela varia com a temperatura à quarta e ela é finita. Beleza? E aí observou-se também experimentalmente que a frequência aqui onde ocorre aqui o máximo dessas curvas ela é proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior onde ocorre esse pico aqui dessas curvas aqui do espectro de radiação do corpo negro. Mas quando a gente fazia aqui a análise clássica, na teoria clássica aqui retornava um resultado absurdo, por exemplo, retornava que a radiância ela era infinita. E isso foi tão drástico aqui que ganhou o nome de catástrofe do ultravioleta. E nesse vídeo aqui a gente vai tentar obter parte desse cálculo clássico, dessa análise clássica que obteve esse resultado absurdo aqui, tá certo? Para depois, no próximo vídeo, a gente tentar consertar isso com a hipótese de Planck, beleza? Então vamos lembrar aqui do nosso modelo, né? O nosso modelo aqui, ele é uma cavidade que ela contém aqui radiação eletromagnética. O que a gente vai estudar é a radiação que ela é emitida por esse orifício, por esse buraquinho aqui nessa cavidade, tá certo? É uma caixa metálica a temperatura T. Os elétrons na parede dessa caixa aqui, eles emitem radiação eletromagnética por agitação térmica. Então, se eu tenho uma caixa metálica, nas paredes dessa caixa ela contém elétrons, os elétrons já tinham sido descobertos por Thomson nessa época de Planck, tá certo? E esses elétrons eles emitem radiação porque eles possuem alguma certa agitação térmica, tá certo? E nas paredes da caixa o campo elétrico ele deve ser nulo paralelamente à superfície. Isso é chamado de condição de contorno, isso vocês vão estudar lá no eletromagnetismo, lá no eletro 1. Então, nas paredes da caixa aqui, o campo elétrico ele deve ser nulo paralelamente à superfície. Esse é o modelo que a gente está estudando. No outro vídeo a gente só falou aqui da cavidade, eu estou dando aqui mais alguns detalhes. A densidade de energia é o quê, né? A densidade de energia ela vai ser o quê? Essa densidade de energia aqui ela varia para cada frequência. Então, como eu quero obter aquele espectro, como eu quero obter o espectro aqui, a densidade de energia ela vai variar para cada frequência. Eu vou obter uma certa densidade de energia para cada frequência de radiação que está sendo emitida. E essa densidade de energia ela é igual ao quê? Ela é igual à energia média das ondas que estão dentro aqui dessa cavidade, vezes o número de ondas que existem dentro da cavidade. Então, se eu conseguir um método de contar o número de ondas que existem dentro da cavidade, e se eu souber qual que é a energia média dessas ondas, se eu pegar a energia média e multiplicar pelo número de ondas, eu vou ter a energia total, a densidade de energia que está dentro dessa caixa, tá certo? Então, olha só, isso aqui é justamente aqui, ó, a energia média vezes o número de ondas. Esse Nzão aqui é o número de ondas que possuem certa frequência dividido pelo volume. Então eu vou ter justamente a quantidade de energia que eu tenho. Esse termo aqui, ó, energia média vezes o número de ondas aqui, é justamente a energia que existe em uma certa faixa de frequência, tá certo? Então esse E barra aqui é a energia média da radiação dentro da caixa. Esse Nzão é o número de frequências possíveis no intervalo de frequência e esse Vzão é o volume da caixa. Então, como eu tenho aqui densidade de energia, se esse ρ aqui é densidade de energia, é energia por volume. Então, aqui eu também tenho energia por volume, tá certo? É a energia média vezes o número de ondas que estão dentro da caixa. Então, a ideia é essa, tá certo? Então, nesse vídeo aqui, o que a gente vai aprender é como contar esse número de ondas aqui que estão dentro da caixa. Então, mas como assim, né? Não dá para ter qualquer frequência? Então, vamos tentar pensar nisso. E essa que é a ideia desse vídeo. Nesse vídeo aqui, a gente vai tentar descobrir qual que é esse Nzão. No próximo vídeo, a gente vai estudar como trabalhar esse E barra, tá certo? Então, nesse vídeo aqui, nossa ideia é como achar esse número de ondas que existem numa certa faixa de frequência dentro dessa caixa.
Então, mas como assim, né? Não dá para ter qualquer frequência? Então vamos tentar primeiro pensar numa caixa unidimensional. Então vamos tentar, nesse vídeo aqui nós vamos fazer uma abordagem só clássica, não tem nada de quântica ainda, a gente vai fazer uma abordagem clássica de física estatística. É basicamente uma abordagem de física estatística. Deixa eu conferir se eu estou gravando aqui, senão, beleza, estou gravando. Então olha só, a gente vai tentar primeiro fazer uma caixa unidimensional. O que é uma caixa unidimensional? É uma caixa que vai aqui de 0 até A, ela tem esse tamanho A, tá certo? Então uma caixa que vai de 0 aqui até A, e como eu disse, o campo elétrico nas paredes dessa caixa ele tem que ser nulo, por condição de contorno. Paralelamente ali à parede da caixa, esse camarada tem que ser nulo, tá certo? Ou seja, eu tenho que ter um nó dessa onda aqui em 0 e eu tenho que ter um nó aqui também em A, tá certo? Essa aqui é a ideia, é uma caixa unidimensional. Nós vamos começar com uma caixa unidimensional. Então olha só, o campo elétrico nessa caixa em uma dimensão aqui, essa caixa aqui entre aspas, unidimensional, pelo fato do campo elétrico ele seguir a equação de onda, o campo elétrico ele tem que se desfazer, ele tem que ser dessa forma aqui. Ó. Isso aqui é devido ao campo elétrico seguir uma certa equação de onda, tá certo? Esse aqui eu vou assumir como sendo, como vocês já sabendo isso. Então o campo elétrico ele segue a equação de onda, então ele tem aqui uma onda aqui um seno aqui para a posição e um seno aqui para o tempo, tá certo? Só que nas paredes da caixa, esse campo elétrico tem que ser 0, porque eu quero ter uma onda estacionária dentro dessa caixa. Então, olha só, vou repetir aqui. Ó. O campo elétrico nessa caixa, ele é dessa forma. Então, esse aqui é o campo elétrico dentro da caixa, tá certo? Então, o campo elétrico é dado por esse camarada aqui. Só que para a gente ter onda estacionária na caixa, ou para as ondas terem nó fixo nas paredes, que é a condição de contorno para o campo elétrico, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter que esse termo aqui de seno de 2πx sobre lambda, ele tem que ser 0, tanto quando x é 0, e ele tem que ser 0 quando x é igual a A, tá certo? Ou seja, 2π vezes A dividido por lambda, que é o argumento desse seno aqui, tem que ser igual a nπ, tá certo? Por quê? Porque esse campo elétrico aqui ele tem que zerar nesse ponto A aqui dessa caixa unidimensional. Então, nas paredes aqui eu vou ter o quê? A condição minha de contorno vai me impor que 2πA dividido por lambda é igual a nπ, tá certo? Bacana. Então, o que eu descobri? Eu descobri que 2A dividido por lambda é igual a n, onde esse n aqui pode ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, papapá. Não tô falando nada de quântica aqui não. Não tem nada de quântica, nada de quantizado aqui ainda não. Isso aqui é condição de contorno clássica, tá certo? Isso aqui é condição de contorno para a gente ter onda estacionária. É isso. Então, olha só, 2πA dividido por lambda tem que ser igual a nπ. Então, 2A sobre lambda é igual a n. Só que a gente sabe também uma relação entre a frequência e o comprimento de onda. Então, ni é igual a c sobre lambda, tá certo? A frequência é igual a velocidade dividido por lambda, onde c que é a velocidade da luz, que a gente está tratando de radiação eletromagnética, então é a velocidade da luz. Então eu tenho o quê? Eu tenho que 2A sobre lambda é igual a n, que é essa condição aqui de contorno. Se eu trocar isso aqui por ni, eu vou ter que ni é igual a c por 2A vezes n, tá certo? Só fazer a continha aqui. Isso aqui me implica que n é igual a 2A sobre c vezes ni, tá certo? Então, isso aqui só continha de condição de contorno básica. Então, nossa proposta aqui daqui para diante vai ser contar mesmo quantas ondas, contar o número de ondas, o número de modos possíveis dentro de um certo intervalo de frequência. Porque olha só, a frequência ela é contínua, ela vai de 0 até infinito. Só que eu não posso ter todas as frequências aqui dentro, tá certo? Se eu tiver aqui entre 10 e 20 Hz, vamos supor que eu quero aqui entre 10 e 20 Hz. Quantas ondas que eu posso ter nessa caixa aqui entre 10 e 20 Hz? De repente eu posso ter 3, 4, 5, depende aqui da condição de contorno, tá certo? Então essa que é a questão que nós vamos ter que fazer aqui agora. Então a gente vai passar, e essa parte que ela é muito sutil, e eu queria que você desse uma pensada sobre ela. Aqui a gente está tratando de uma coisa contínua, que é a frequência, está tentando relacionar com uma coisa discreta, tá certo? Então nós vamos passar agora, isso aqui é a caixa nossa unidimensional. Nós vamos passar agora para um espaço, que ele é um espaço discreto. É o espaço de n, tá certo? Vocês estão vendo que ele vem aqui de n igual a 0. Esse 0 a gente não conta, né? Porque n igual a 0 significaria sem campo elétrico, né? Então vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e vai até n igual a infinito, tá certo? Esse aqui é um espaço n, tá beleza? Esse aqui é um espaço n. Nesse espaço n aqui, ó, tá certo? Isso aqui é um negócio que vocês poderiam lembrar aí, ó. N é igual a 2A sobre c vezes ni, tá certo? Beleza? Então, olha só, qual que seria essa distância, nesse espaço n aqui, ó, nesse espaço n, qual que seria uma distância aqui nesse espaço? Uma distância nesse espaço que seria 2A sobre c, ni mais dni, desde que eu tenha uma certa frequência. Uma certa frequência o quê? Uma certa frequência ni mais dni. Vamos supor que esse ni mais dni fosse 20 Hz
e esse Ni aqui fosse 10 Hz. Se dNi fosse 10 Hz, por exemplo. Então eu tenho aqui 10, 10 mais 10, 20. Então seria aqui, ó, uma distância nesse espaço N aqui seria 2A sobre C vezes 10 Hz, e aqui seria 2A sobre C vezes 20 Hz. A ideia é essa. Eu fiz aqui uma alteração na frequência e eu quero contar quantos N's que eu tenho dentro dessa alteração da frequência, tá certo? Então, olha só, nesse espaço N aqui, ó, nesse espaço Nzinho, eu tenho o quê? Eu tenho que uma distância nesse espaço Nzinho, dado que eu variei uma certa quantidade de frequência, vai ser 2A sobre C, Ni mais Dni. Se eu variar para mais, né, uma certa quantidade de frequência, eu tenho aqui uma quantidade inicial de frequência que seria 2A sobre C vezes Ni. Então aqui eu tenho essa distância D1 aqui, seria a distância inicial, e depois que eu variei a minha frequência, eu teria essa distância D2 nesse espaço N, nesse espaço discreto N. Ou seja, vamos supor que eu tenho aqui uma frequência de 10 Hz. Então, para uma frequência de 10 Hz, eu posso ter quantos Nzinhos aqui? Eu posso ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Eu tenho até aqui de Nzinho, tá certo? Só que se eu aumentar de 10 para 20 Hz, de 10 para 20 Hz, eu vou ter esses todos aqui e vou ter mais esses aqui, ó, tá certo? Então, eu vou ter essa quantidade de bolinha toda aqui, tá certo? Então, a questão aqui é, D1 está me contando quantas bolinhas que eu tenho nesse espaço N para essa frequência Ni, e D2 está me contando quantas bolinhas que eu tenho para essa frequência Ni mais Dni nesse espacinho N, tá certo? Essa que é a ideia. Espero que tenha dado para entender essa explicação aqui, tá certo? Então, eu vou repetir aqui, ó. D1 é a quantidade de bolinhas que eu tenho nesse espaço N para uma certa frequência, D2 é a quantidade de bolinhas que eu tenho para uma outra frequência, para uma frequência Ni mais Dni, tá certo? Aí eu pergunto para vocês, qual que é a quantidade de bolinhas que eu tenho entre esse D1 e esse D2? É justamente D2 menos D1, tá certo? Nesse caso meu aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu teria 6 ondas que caberiam nessa mudança de frequência, tá certo? Só que em geral, esse Nzão, que é o número de ondas que eu posso ter numa certa faixa de frequência, vai ser justamente D2 menos D1. Então, olha só, eu vou repetir essa parte que é muito sutil, e isso aqui seria muito interessante vocês entenderem isso. O que é D1? D1 é a quantidade de bolinhas que eu tenho aqui nesse espaço N para uma certa frequência Ni, tá certo? D2 é a quantidade de bolinhas que eu tenho aqui nesse espaço N quando eu mudo a minha frequência de Ni para Ni mais Dni. Vocês estão vendo que a quantidade de bolinhas mudou, tá certo? Eu tinha essa quantidade de bolinhas aqui, agora eu tenho essa quantidade de K. Então agora eu vou ter essa quantidade de bolinhas aqui, tá certo? Então mudou essa quantidade de bolinhas. E essa quantidade de bolinhas aqui, ó, que eu estou achurando aqui, é justamente esse N, Ni, Dni. É o número de ondas que eu posso ter nessa faixa de frequência aqui, ó, nessa faixa de frequência que é justamente a faixa de frequência de Ni mais entre Ni e Ni mais Dni. Quando eu mudei a minha frequência de Ni para Ni mais Dni, eu tenho essa quantidade de ondas aqui que eu posso ter. Então vamos pensar em números aqui. Se eu tinha uma frequência de 10 Hz, certo? Até a minha frequência de 10 Hz, vamos supor que eu poderia ter 7 ondas dentro dessa caixa. Se eu mudei a minha frequência de 10 Hz para 15 Hz, eu vou ter, até 15 Hz, eu poderia ter, sei lá, 10 ondas dentro dessa caixa. Então, qual que é a quantidade de ondas que eu posso ter dentro da caixa entre 15 e 10 Hz? É 10 menos 7, que é 3 ondas. A ideia é que é a mesma, tá certo? Só que aqui a gente está fazendo em geral. Então, o número de ondas que eu posso ter nessa faixa de frequência entre Ni e Ni mais Dni é justamente D2 menos D1. D2 menos D1 é justamente esse termo aqui, ó. 2A sobre C vezes Dni. É só fazer aqui, ó, D2 menos D1, vocês vão ver que é 2A sobre C vezes Dni. Só que aqui eu estou multiplicando por 2, porque existe uma coisa em radiação eletromagnética que chama polarização. Então, para cada polarização, a gente tem que contar isso uma vez. Então, eu posso ter aqui uma polarização, por exemplo, vertical e uma horizontal, e aí a gente vai ter, a gente tem que contar, a gente tem que sempre multiplicar por 2 por conta da polarização. Então, esse 2 aqui ele vai entrar na nossa conta aqui sempre por causa da polarização. Então, o número de ondas que eu tenho nessa faixa de frequência aqui vai ser o quê? Vai ser 2A sobre C Dni vezes 2 por causa da polarização. Mas esse 2A sobre C Dni é o que eu gostaria muito que vocês entendessem, tá certo? Isso vale para 1D, tá certo? Então agora vamos tentar fazer essa mesma abordagem para 2 dimensões, para depois a gente generalizar. Pega aí o papel,
a caneta, o lápis, a borracha. Não se assustem, não se assustem. Mas vamos lá, vamos com calma aqui, ó. Então, antes de chegar aqui na caixa em 3D, vamos notar aqui, ó. Vamos notar que em 2D, a gente vai ter algo similar a 1D. Ficou meio confuso? Parece que sim, mas vamos com calma. Então, ó, antes de chegar na caixa em 3 dimensões, vamos notar que em duas dimensões, a gente vai ter algo muito similar a uma dimensão. Porém, para cada eixo, como as ondas são transversais e estacionárias em 2 dimensões, isso é uma condição para a onda eletromagnética, a gente tem aqui que para X, o meu campo elétrico vai ter essa forma, e para Y, o meu campo elétrico vai ter essa forma. E aqui vocês estão vendo que eu tenho aqui, ó, Kx e aqui um Ky, tá certo? Eu tenho um vetor de onda para a minha direção x, eu tenho um vetor de onda para a minha direção y. Esse Kx aqui vai ser o quê? Vai ser 2π por lambda x. E o Ky vai ser 2π por lambda y, tá certo? Aqui eu só substituir, tá beleza? Então olha só, só que esse K, ele é um vetor de onda. E esse vetor de onda ele pode ser decomposto aqui em x e y, que é justamente esse Kx e esse Ky. Só que esse Kx ele pode ser escrito como K cosseno de θ. E esse Ky ele pode ser escrito como K seno de θ. Onde esse θ é o ângulo entre o eixo x e a direção de propagação da onda, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, que Kx é K cosseno θ, Ky é K seno θ. Eu só decompus o meu vetor de onda. E esse vetor de onda, ele pode ser escrito como sendo 2π dividido pelo comprimento de onda da minha onda estacionária do meu campo eletromagnético. Do meu campo elétrico aqui nesse caso, certo? Então prosseguindo aqui, né? Só vou substituir aqui, ó. Kx, eu vou substituir aqui, ó, K cosseno θ. Ky, eu substituir aqui, ó, K seno θ, tá certo? Beleza? Até aí nada demais, certo? E nessa parte aqui, ó, eu só substituir aqui, ó, aqui eu tenho K cosseno θ, eu substituí por esse K. Então ficou 2π por lambda cosseno θ, 2π por lambda seno θ. E aí vocês vão notar o quê? Esse campo elétrico aqui, ó, que eu vou colocar aqui de vermelhinho, ele tem que ser igual a esse campo elétrico aqui, ó. E esse campo elétrico aqui em Y, ele tem que ser igual a esse campo elétrico aqui. Portanto, esse argumento aqui do seno de x, ele tem que ser igual a esse argumento aqui do seno de x aqui embaixo, tá certo? Os argumentos têm que ser iguais. Então, qual que é a conclusão? Então, portanto, olha só, qual que é a conclusão? Que para cada eixo, nós temos que ter as seguintes relações. Como o campo elétrico aqui em x tem que ser igual a esse campo elétrico aqui em x, que é a mesma expressão, o mesmo campo elétrico. Em y é a mesma coisa. Então, olha só, a gente chega nas seguintes relações. Que o lambda x sobre 2 tem que ser igual a lambda por 2 cosseno θ, e que o lambda y por 2 tem que ser igual a lambda por 2 seno θ. O 2 aqui está colocado só para organização nossa aqui, e vocês estão vendo que a gente tem uma relação entre o lambda x e o lambda, entre o comprimento de onda em x dessa onda, que essa onda aqui está em 2 dimensões, e o comprimento de onda total dessa onda, tá certo? Então a gente tem aqui que lambda x sobre 2 é lambda por 2 cosseno θ, e o lambda x por 2 é lambda por 2 seno θ, certo? Se a gente faz aqui a mesma análise de uma dimensão, ou seja, se a gente pega aqui, ó, em uma dimensão a gente tinha o quê? A gente tinha encontrado que 2A sobre lambda é igual a n, porque a gente está em uma dimensão, tá certo? Não tem nx e ny, é só uma dimensão. Aqui agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para cada um dos eixos. Então eu tenho que 2A por lambda x tem que ser igual a nx, e 2A por lambda y tem que ser igual a ny, tá certo? Só que esse lambda x, ele é igual ao quê? Ele é lambda dividido por cosseno θ. E o lambda y é lambda dividido por seno θ. Então, olha só. Então, eu tenho que 2A por lambda x é igual a 2A por lambda vezes cosseno θ. Isso aqui vai ser igual a nx. E 2A por lambda y, que é igual a um 2A por lambda vezes seno θ, é igual a ny. E vocês estão vendo que esse cosseno aqui, esse cosseno aqui, ele está aqui no denominador, e aqui ele está no numerador, por quê? Porque o vetor de onda ele é 2π por lambda, então eles têm uma relação inversa entre eles. Então a gente vai ter essas duas relações aqui, tá certo? O nx está relacionado ao lambda dessa forma e o ny está relacionado ao lambda dessa forma. Se eu levar cada uma dessas duas equações aqui ao quadrado e somar, o que eu vou ter, né? Eu vou ter que 2a dividido por lambda é igual a raiz de nx quadrado mais ny quadrado. Isso vai ser importante para a gente contar as ondas, que é a nossa próxima tarefa aqui. Essa continha aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Essa continha de sair daqui e chegar aqui. Tá certo? Então isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem. É só levar esse camarada aqui ao quadrado, esse camarada aqui ao quadrado e somar, vocês vão encontrar essa relação que está em verde aqui. Então bacana, a gente fez essas continhas aqui, vocês estão fazendo essas continhas aqui. Então vamos agora fazer o nosso serviço de contar onda. Então da mesma forma que aqui a gente contou onda, o que a gente fez aqui? A gente contou as ondas que poderiam existir, as ondas possíveis, estacionárias que poderiam existir
nessa faixa de frequência e nessa faixa de frequência diminuir uma da outra, tá certo? Pra gente encontrar esse camarada aqui em rosa aqui, ó, que é esse Nzão. A gente vai fazer a mesma coisa, mas agora em 2 dimensões. Então vamos lá. Em 2 dimensões a gente tem o quê? Em 2 dimensões a gente tem que, a gente tem, por exemplo, essa primeira onda aqui é quando nx é igual a 1, ny é igual a 1. A gente tem esse camarada aqui eu mudei para frequência, tá certo? Só para ficar na nossa sequência aqui. Então, mudei aqui para frequência, esse Ni11 é C por 2A raiz de 2. Então, essa primeira frequência possível, essa primeira onda possível dentro dessa caixa bidimensional. A próxima é o quê? A próxima é essas duas bolinhas aqui que eu tenho. Nx é igual a 2, ny é igual a 1, nx é igual a 1, ny é igual a 2, que vai dar aqui um C por 2A raiz de 5. Tá certo? Então eu tenho aqui essas 3 ondas possíveis nessa faixa de frequência. E aumentando aqui a faixa de frequência para ver onde que a gente chega. Então eu tenho aqui 2, 2, tá certo? Eu já vou falar aqui 2, 2, 2, 2 é essa bolinha cinza aqui, que eu tenho que essa frequência é C por 2A raiz de 8. Bacana, vocês vão fazendo essas continhas aí. Eu tenho próxima etapa aqui, que é o 3, 1, 1, 3, que vai me dar esse C por 2A raiz de 10, essa frequência. Vocês estão vendo que isso está aumentando gradativamente aqui. A próxima aqui, esses dois lilás aqui, que eu tenho 3, 2, 2, 3, que vai ser aqui o raiz de 13. O próximo aqui é o raiz de 17, que é esses dois camaradas roxos aqui, que é o 4, 1, 1, 4. E o próximo aqui seria o 3, 3, que seria o raiz de 18. E aí vocês estão vendo que isso aqui está ficando de um jeito que está aproximadamente... Ah, Léo, mas isso aqui está muito pequeno para você falar que está um semicírculo. Tudo bem, mas só que à medida que eu for colocando uma densidade maior de ondas dentro dessa caixa bidimensional, vocês estão vendo que isso aqui vai se tornar alguma coisa que ele se aparenta um semicírculo nesse quadrante aqui, uma parte aqui, um semicírculo nesse quadrante, uma parte de um círculo nesse quadrante aqui, tá certo? É claro que isso aqui é à medida que eu for colocando muitas ondas dentro desse espaço aqui, nx e ny. E aí vocês estão vendo que esse camarada aqui ele vai crescer dessa forma. Eu vou ter aqui um outro sujeito aqui, à medida que eu for colocando as bolinhas aqui, eu vou crescer para um outro camarada dessa forma. E aí eu vou aumentar o raio dentro desse espaço nx e ny. E esse raio ele é igual ao quê? Ele é raiz de nx quadrado mais ny quadrado. Nesse espaço nx e ny, esse semicírculo aqui, ele é caracterizado por esse raio, que é raiz de nx quadrado mais ny quadrado, tá certo? E esse camarada aqui, à medida que eu for aumentando a densidade de ondas possíveis, ou à medida que eu for aumentando a frequência, a densidade de ondas possíveis aqui vai ficar tão grande que isso vai crescer como se fosse esse semicírculo nesse quadrante aqui, tá certo? Nesse quadrante é importante por quê? Porque nx é positivo, ny é positivo. Então eu só vou sempre trabalhar só nesse quadrante aqui, tá certo? E agora qual que é a nossa tarefa? A nossa tarefa é contar quantas ondas que tem nessa areazinha aqui, ó, tá certo? Essa que é a nossa tarefa. Da mesma forma que lá em uma dimensão, a gente pegou uma distância, diminuiu da outra e viu quantas ondas que tinha naquele espacinho, naquela distânciazinha lá, que era D2 menos D1, aqui a gente vai querer trabalhar nessa área, nesse espaço em 2 dimensões, tá certo? Então a gente vai querer contar quantas frequências que existem nessa areazinha aqui, ó, tá certo? À medida que eu aumentar um pouquinho esse raio. Essa que vai ser a nossa ideia, tá certo? Então, dessas considerações até então, a gente tem que esse raio aqui é raiz. Esse raio nesse espaço nx e ny, ele é raiz de nx quadrado mais ny quadrado. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que 2A por lambda. Isso aqui é igual a 2A por C vezes a frequência. Eu só peguei a relação entre comprimento de onda e frequência. Isso aqui é igual a raiz de nx quadrado mais ny quadrado. Isso vocês já viram lá desse slide aqui, ó. Então, essa aqui é a continha que vocês têm que fazer. Que 2A por lambda é raiz de nx quadrado mais ny quadrado. Tá certo? Então, a gente volta aqui. Vocês estão vendo que se a gente passar isso aqui, tipo como se fosse um GIF, vocês estão vendo que isso está aumentando dessa forma sim, tá certo? À medida que a gente for aumentando bastante a densidade de bolinhas aqui, vocês vão ver que isso vai aumentar desse jeito. Tá certo? Então, olha só que a gente acabou de mostrar, mesmo qualitativamente, que nesse espaço aqui nx e ny, essa densidade de bolinhas aqui, ela vai aumentar com esse raio. E esse raio é raiz de nx quadrado mais ny quadrado, tá certo? Ou seja, esse Rn, esse raio nesse espaço nx e ny, ele é igual a 2A por C vezes ni, tá certo? Isso aqui é uma relação muito importante. Por quê? Porque o número de ondas estacionárias nessa areazinha aqui, ó, nessa areazinha aqui que eu estou desenhando, isso à medida que eu for aumentando a frequência, tá certo? O número de ondas estacionárias possíveis nesse espaço nx e ny, entre as frequências ni e ni mais dni é o quê? É justamente a área
dessa partezinha aqui, ó. E essa área dessa partezinha aqui a gente sabe contar. Essa área dessa partezinha aqui é 2πr/dr, tá certo? É a areazinha quando eu faço um incremento de raio num espaço, nx, ny, num espaço em duas dimensões. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, é justamente esse termo aqui em verde. Então, olha só, essa areazinha, eu vou colocar até em verde aqui, ó. Essa areazinha que eu estou colorindo aqui de verde é justamente esse termo aqui, vou colocar tudo de verde, vai ficar bem bonitinho. Então, essa areazinha que eu estou colocando aqui de verde, ó, é justamente esse camarada de verde aqui, ó, é 2πr/dr, tá certo? É esse elemento de área aqui. Aí alguém me pergunta assim, mas por que você está acochambrando aqui, multiplicando por 1/4, tá certo? Porque eu só estou nesse quadrante. Então, nesse quadrante aqui, se eu pegar aqui essa área inteira, eu vou contar dos 4 quadrantes. Só que como eu quero só desse quadrante aqui de nx e ny positivo, eu divido por 4. E esse 2 aqui vem da polarização, que eu já expliquei antes, tá certo? Só que agora, quem que é Rn? Rn está escrito aqui, ó, é justamente 2A sobre C vezes ni. E quem que é o dr vai ser justamente o dni, porque é só eu pegar aqui o dr, vai ser justamente o dni aqui, tá certo? Então, eu tenho aqui 2A por C, ni, dni. Então, esse aqui vai ser a nossa conta lá esse aqui, na verdade, tinha que estar um quadrado aqui, né? Aqui, ó, tinha que estar um quadrado aqui, ó. Eu vou modificar esse aí, aqui, deixa eu até colocar aqui, ó, de vermelho, para mostrar que o professor errou aqui. Aqui tinha que estar o quadrado, esse camarada aqui, ó. Tá certo? É 2A ao quadrado por C ao quadrado, ni, dni. Porque dr é 2A sobre C, dni. Então aqui ia ficar 2A por C ao quadrado, ni, dni. Vocês consertam aí. Isso aqui foi só um errinho que eu coloquei. Eu vou consertar no PDF, que eu vou deixar para vocês baixarem aí na descrição. Então esse aqui é 2A ao quadrado por C, ni, dni. Tá certo? Então bacana. Então a gente já tem como contar as ondas. Então olha só, agora deixa eu voltar aqui. Tá certo? Então deixa eu... Então, beleza, olha só, o número de ondas estacionárias possíveis nesse espaço nx e ny, entre essas frequências ni e ni mais dni, da mesma forma que a gente tinha calculado lá em uma dimensão, deixa eu colocar até de verde aqui, ó. Da mesma forma que eu tinha calculado lá em uma dimensão, eu peguei uma distância, d2, diminuída da distância d1, naquele espaço n, naquele espaço discreto, e contei quantas ondas que tinham nesse d2 menos d1, aqui vai ser a mesma coisa. Só que aqui eu quero saber nesse elemento de área, nesse espaço discreto nx e ny. É isso que eu vou querer saber. Eu vou querer saber quantas frequências, quantas ondas são possíveis nessa areazinha aqui, ó. Tá certo? Então, olha só, o número de ondas estacionárias possíveis nesse espaço nx e ny é justamente o quê? É justamente esse elemento de área. Esse elemento de área é o elemento de área quando eu faço um incremento desse raio Rn. O elemento de área no incremento desse raio Rn é justamente esse camarada aqui, ó, 2πRn drn, tá certo? Alguém me pergunta assim, olha, mas por que você está multiplicando por esse 1/4 aqui? Esse 1/4 aqui você está coxambrando, multiplicando por esse 1/4? Não, não estou coxambrando. Por quê? Porque aqui, esse nx e esse ny vai ser positivo. Se eu não colocar esse 1/4, eu vou contar dos 4 quadrantes, tá certo? Como aqui eu tenho que me limitar só nesse quadrante aqui de cima, então eu tenho que fazer essa multiplicação por 1/4, ou dividir por 4 essa área. E esse 2 aqui é o 2 da polarização. Então, olha só, o número de ondas possíveis nessa areazinha aqui é justamente isso. É 2, que é a polarização, 1/4, que é só nesse quadrante, vezes esse elementinho de área aqui, ó. Só que Rn é o quê? Rn eu consigo associar a frequência, que é 2A sobre C vezes ni, tá certo? E o drn é justamente 2A sobre C dni. Então eu vou ter que o meu número de ondas nesse intervalo de frequências entre ni e ni mais dni é justamente 2, que é a polarização, 1/4, que é só nesse quadrante, 2π vezes esse camarada aqui ao quadrado, porque eu tenho um 2A sobre C que vem do Rn e tem um 2A sobre C que vem do elemento drn, tá certo? Ni, dni. Então, esse camarada aqui seria já a contagem de ondas em duas dimensões. O que eu quero que vocês entendam é que é a mesma ideia de uma dimensão. Em uma dimensão eu tinha d2 menos d1 e eu contava as ondas lá, tá certo? Em duas dimensões eu quero contar as ondas que existem num certo intervalo nesse espaço nx e ny. É como se eu pegasse aqui, ó, nesse intervalo aqui todo,
quantas ondas são possíveis nesse intervalo aqui todo, tá certo? E aí eu vou contar nessa área, só que eu sei fazer uma mudança desse Rn, que é no espaço Nx, Ny, para o espaço de frequência, tá certo? Essa que é a ideia. E agora a gente vai fazer a generalização disso para 3D. Em 3D eu vou estar aqui em um octante, tá certo? Eu ia estar no volume, então eu vou estar no octante. Então como em 2D eu dividi por 4, aqui eu vou ter que dividir por 8, eu vou estar aqui no octante e o que eu quero é justamente contar a quantidade de ondas num certo intervalo de frequência. Então a ideia vai ser a mesma, só que ao invés de eu pegar um elementinho de área, eu vou pegar um elementinho de volume quando eu aumentar um pouquinho esse raiozinho. E esse raio, vocês estão vendo que a ideia é a mesma. O raio é 2A sobre C vezes Ni, tá certo? E o elemento de raio é 2A sobre C dNi. Então a ideia é a mesma, então eu vou deixar esse aqui para vocês darem uma brincada. Um exemplo que tem até no iceberg, mas aí eu vou deixar vocês brincarem, mas a ideia é a mesma. A ideia de 2 dimensões é igual para a ideia do de 3 dimensões. Na verdade, a ideia de 1 dimensão, de 2 e de 3 dimensões, a ideia de contar ondas é a mesma, tá certo? Estou aqui generalizando aqui para 3 dimensões, tá certo? Então a ideia é a mesma de 1 dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões, só que aqui eu quis fazer passo a passo para ver se ficava mais claro para vocês. Eu tenho que ir generalizando aqui para 3 dimensões, que 2A por lambda é igual a 2A dividido por C vezes Ni, que é essa raiz de nx² mais ny² mais nz ao quadrado, que isso aqui vai ser esse raio nesse espaço nx, ny, nz, tá certo? E esse raio aqui é justamente 2A por C vezes Ni, que é a mesma ideia lá de 2 dimensões e de 1 dimensão. Então o número de ondas estacionárias aqui possíveis nesse espaço nx, ny, nz, entre essas frequências Ni mais dNi, é esse elemento de volume, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, o 2 que vem da polarização, eu tenho um oitavo que vem desse octante, porque como eu estou aqui no volume, se eu estou no volume nesse espaço nx, ny, nz, o volume eu tenho 8 octantes, só que nx, ny, nz, eles são todos positivos. São todos inteiros positivos, tá certo? Se são inteiros positivos, eu tenho que me limitar a um desses octantes, então eu vou multiplicar aqui por um oitavo, eu vou dividir por 8, tá certo? E o elementozinho de volume é justamente 4πr2dr, tá certo? Então 4πr2dr é o elementozinho de volume. Eu tenho 4π é um ângulo sólido, r2dr é justamente o incremento ali do raio para eu calcular esse volume nesse octante. Então eu tenho aqui o 2, que é da polarização, um oitavo que é desse octante, eu tenho aqui o 4π, esse 2A sobre C Ni ao quadrado é justamente o Rn ao quadrado, e eu tenho aqui 2A sobre C dNi, que é justamente o drn, tá certo? Então o número, aí vem a conclusão interessante, o número de ondas possíveis num intervalo de frequências entre Ni e Ni mais dNi, isso é um cálculo clássico de física estatística, tá certo? Dado aqui essas ondas que são ondas estacionárias nessa caixa em 3 dimensões, o número de ondas possíveis numa certa faixa de frequência é justamente 8π ao cubo dividido por C ao cubo, Ni quadrado dNi, tá certo? É essa conta que a gente fez. Esse aqui é o número de ondas possíveis dentro dessa caixa em 3 dimensões. Essa conta aqui é uma conta muito importante, gostaria que vocês dessem uma olhada bem rigorosa nela, tá certo? Então vou seguir aqui, então vou concluir aqui de novo. Esse N, Ni, dNi é o número de ondas possíveis dentro dessa caixa numa faixa de frequência entre Ni e Ni mais dNi. E esse número de ondas, ele é o quê? Ele é 8π ao cubo é o volume da caixa. A gente pegou aqui uma caixa cúbica, tá certo? De lado A, então 8π ao cubo é o volume da caixa, C ao cubo é a velocidade da luz ao cubo, Ni ao quadrado dNi, tá certo? Isso aqui é uma conta muito importante. Tá certo? Então, olha só. Então, lembrando aqui do nosso modelo, é uma caixa aqui. Essa caixa, ela tem radiação aqui que incide nesse orifício. E esse orifício, ele vai emitir radiação aqui, que é o que a gente vai emitir. E essa radiação que é emitida por esse orifício, ela é gerada termicamente pela caixa, tá certo? Então, cavidade contendo radiação eletromagnética. A densidade de energia dentro da caixa, a densidade de energia é esse camarada aqui, ó. A densidade de energia numa certa região, num certo intervalo de frequência é a média da energia na caixa vezes o número, é o média de energia da radiação dentro da caixa vezes o número de ondas nesse intervalo de frequência. Isso aqui tudo dividido pelo volume, tá certo? A gente acabou de obter esse Nzão dNi. Esse Nzão dNi é 8π vezes o volume da caixa, Ni quadrado dNi dividido por C ao cubo, tá certo? A gente acabou de obter isso. Ou seja,
A densidade de energia, ela é justamente a energia média, 8π Ni² dividido por C ao cubo dNi, tá certo? Essa aqui é a densidade de energia. A gente acabou de fazer uma conta muito importante, muito importante. E essa conta aqui, a gente vai utilizar ela, inclusive, para o cálculo do Planck. O que a gente acabou de saber? A gente acabou de descobrir quem que é esse Ni dNi aqui, ó, que é o número de ondas possíveis dentro dessa caixa num certo intervalo de frequência, tá certo? Falta ainda para a gente calcular quem que é a energia média. No próximo vídeo a gente vai aprender como calcular essa energia média de uma maneira clássica e utilizando a hipótese de Planck. E a gente vai ver a diferença das duas. De fato, o Planck ele não mudou o jeito de contar ondas dentro da caixa. O jeito de contar ondas continuou sendo igual. O que o Planck falou foi assim, ó, beleza, eu tenho duas opções aqui. Ou essa contagem do número de ondas está errada, ou a energia média está errada. Ele foi extremamente radical e virou e falou assim, ó, a energia média está errada. Tá certo? A contagem de ondas está correta, a energia média está errada. Eu vou ter que propor um outro jeito para calcular essa energia média, que é o que a gente vai fazer no próximo vídeo. Esse vídeo aqui ele ficou grande, concordo. Talvez ficou difícil, não sei se deu para entender tudo. Eu vou deixar ele assim, qualquer coisa a gente discute na aula síncrona, qualquer coisa vocês mandem e-mail. Mas é uma conta muito importante. Ela não é trivial, eu não acho ela trivial, mas fica aí para vocês darem uma refletida sobre ela, tá certo? Espero que tenha dado para entender razoavelmente. Fica assim, um grande abraço, qualquer coisa vocês me procuram. Um grande abraço, falou, tchau.